Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à leitura, Gálatas capítulo 5. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo: se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer: todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Pois, se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continuo a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar-se a si mesmos, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem para servir uns aos outros em amor, por toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenha cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são seguidas pelo Espírito Santo, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: a imoralidade sexual, impureza, sexualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambição egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festança, desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo crucificarão as paixões e os desejos da natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Capítulo 6. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-los a voltar ao caminho certo. E a cada um que cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos um dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela sua própria conduta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa que sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos a colheita de bênçãos, se não desistirmos.
Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Veja como as letras grandes lhe escrevo do próprio punho essas palavras finais. Aqueles que procuram obrigar-nos a circuncidar desejam causar boa impressão para os outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. E nem mesmo aqueles que defendem circuncisão cumpre toda a lei. Querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem disso. Quanto a mim, eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse nesse mundo foi crucificado. E o interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se fomos circuncidados ou não. O que importa é que fomos transformados em nova criação. Que a paz e a misericórdia de Deus esteja sobre todos que vivem de acordo com esse princípio e sobre Israel de Deus. De agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo o meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Irmãos, que a graça do Senhor nosso Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém? Jeremias capítulo 23. Que aflição espera os pastores de minhas ovelhas, pois destruíram e dispersaram aqueles de quem deviam cuidar, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a esses líderes do povo: em vez de cuidarem do meu rebanho e conduzirem-se com segurança, vocês os abandonaram e levaram à destruição. Agora os castigarei pelo mal que fizeram. Contudo, reunirei remanescente do meu rebanho das terras para onde os expulsei. Eu os trarei de volta para o seu curral, e eles serão férteis e se multiplicarão. Em seguida, nomearei bons pastores que cuidarão dessas ovelhas. Elas nunca mais terão medo, e nenhuma delas se perderá. Eu, o Senhor, falei. Pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo a toda a terra. E este será seu nome. O Senhor é a nossa justiça. Esse dia Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que as pessoas que fizeram o juramento não dirão, tão certo como vive o Senhor que tirou o povo de Israel da terra do Egito. Em vez disso, dirão, tão certo como vive o Senhor que trouxe o povo de Israel de volta da terra do norte e de todas as nações onde os havia exilado. Então viverão a sua própria terra. Meu coração está quebrantado por causa de falsos profetas, e todos os meus ossos tremem. Cambaleio como um bêbado, como alguém vencido pelo vinho, por causa das santas palavras que o Senhor pronunciou contra eles. Pois a terra está cheia de adultério e debaixo da maldição. A terra está de luto, os pastos dos desertos secaram, pois todos que praticam o mal o abusam do poder. Até os sacerdotes e profetas são homens corrompidos. Vi seus atos desprezíveis aqui mesmo em meu templo, diz o Senhor. Portanto, os caminhos deles se tornarão escorregadios. Serão perseguidos na escuridão e ali cairão. Pois trarei calamidade sobre eles no tempo determinado para o seu castigo. Eu, o Senhor, o falei. Vi que os profetas de Samaria eram terríveis, pois profetizavam em nome de Baal e fazia Israel, meu povo, pecar. Agora, porém, vejo que os profetas de Jerusalém são ainda piores. Cometem adultério, gostam de desonestidade e incentivam quem pratica o mal, para que ninguém se arrependa da sua maldade. Esses profetas são tão perversos quanto os habitantes de Sodoma e Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas. Eu os alimentei na amargura e lhes darei veneno para beber. Pois foi por causa dos profetas de Jerusalém que a perversidade encheu a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos ao seu povo. Não deem ouvidos a esses profetas quando profetizam para vocês e enchem de falsas esperanças. Eles inventam tudo o que dizem, não falam da parte do Senhor. Vivem repetindo que desprezam a minha palavra.
o Senhor diz que terão paz. E aos que seguem o desejo teimoso do seu coração dizem: nada mal lhe acontecerá. Acaso algum desses profetas esteve na presença do Senhor para ouvir suas palavras? Alguns deles prestou atenção e obedeceu? Vejam, a ira do Senhor irrompe como uma tempestade e um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira do Senhor não passará até que se cumpra tudo o que planejou. Em dias futuros, vocês entenderão tudo isso claramente. Não enviei esses profetas, mas eles correm de um lado para o outro. Não lhe dei mensagem alguma e ainda assim continuam a profetizar. Se houvessem estado diante de mim e me ouvido, teriam anunciado as minhas palavras e levado o meu povo a se arrepender de seus maus caminhos e suas más ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor? Não sou também de longe? Pode alguém se esconder de mim? Ou eu não veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra, diz o Senhor. Ouvi esses profetas dizerem: tive um sonho, e depois contaram mentiras em meu nome. Até quando isso continuará? Se são profetas do engano, inventam tudo o que dizem. Relatando esses sonhos falsos, procuram fazer o meu povo se esquecer de mim, como seus antepassados que esqueceram de mim ao adorar ídolos de Baal. Que esses falsos profetas relatem seus sonhos, mas que os meus verdadeiros mensageiros proclamem fielmente todas as minhas palavras. A diferença entre palha e trigo. Acaso minha palavra não arde como fogo, diz o Senhor? Não é que como martelo que despedaça a rocha. Portanto, diz o Senhor, sou contra esses profetas que roubam palavras um dos outros e afirmam que receberam de mim. Sou contra esses profetas cheios de lábia que dizem: essa profecia é do Senhor. Sou contra esses profetas. Seus sonhos imaginários são mentiras descancaradas e fazem meu povo pecar. Não os enviei, nem os nomeei, e eles têm a dizer a este povo: eu, o Senhor, falei. Se alguém do povo, ou algum dos profetas, ou dos sacerdotes lhe perguntar: que palavra pesada o Senhor lhe deu para anunciar hoje? Responda: vocês são peso. O Senhor diz que os abandonará. Se algum profeta, sacerdote ou qualquer outra pessoa disser: tenho uma profecia do Senhor, castigarei essa pessoa e toda a família. Pergunte uns aos outros: qual é a resposta do Senhor? Ou o que o Senhor diz? Mas parem de usar a expressão a profecia do Senhor, pois alguns usam para conferir autoridades às próprias ideias e distorcem as palavras do nosso Deus, o Deus vivo, Senhor dos exércitos. Isso é que você dirá aos profetas: qual é a resposta do Senhor? Ou o que o Senhor diz? Mas se responderam essa profecia do Senhor, você deve dizer: assim diz o Senhor, porque usaram a expressão profecia do Senhor. Embora eu os tenha advertido de que não a usassem, eu me esquecerei completamente de vocês. Sim, os expulsarei da minha presença junto com essa cidade que dei a vocês e os seus antepassados. Farei de vocês objetos de ridículo e o seu nome será infame para sempre. Jeremias 24. Depois de Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o exílio o rei de Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com os oficiais de Judá, seus artífices e artesãos. O Senhor me deu essa visão. Vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, em Jerusalém. Um cesto estava cheio de fígados frescos e maduros, e o outro cheio de figos ruins e tão estragados que não serviam para comer. Então o Senhor me disse: o que você vê, Jeremias? Figos, respondi. Alguns muito bons e outros muito ruins, tão estragados que não servem para comer. Então o Senhor me deu essa mensagem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os figos bons representam os exilados que enviei a Judá para a terra dos babilônios. E os guardarei e cuidarei deles e os trarei de volta para cá. Eu os edificarei e não os derrubarei, e os plantarei. Não os arrancarei. Darei a eles coração de paz, de reconhecer que eu sou o Senhor.
Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles voltarão para mim de todo o coração. Os figos ruins, diz o Senhor, representam os Edequias, rei de Judá, e seus oficiais, o povo que restou em Jerusalém, aqueles que moram no Egito. Eu os tratarei como figos ruins, tão estragados que não servem para comer. Farei deles objeto de horror e símbolo de calamidade para todas as nações da terra. Em todos os lugares por onde eu espalhar, serão alvo de vergonha e zombaria, insulto e maldição. Eu enviarei guerra, fome e doenças até que tenham desaparecido da terra de Israel, que dei a eles e seus antepassados. Jeremias capítulo 25. Jeremias recebeu do Senhor essa mensagem para todo o povo de Judá. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, nesse mesmo ano Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a reinar. O profeta Jeremias disse a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, durante 23 anos, desde o 13º ano do rei de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, o Senhor me tem dado as suas mensagens, e eu as anunciei fielmente, mas vocês não ouviram. Repetidamente o Senhor tem enviado seus servos e profetas, mas vocês não ouviram nem prestaram atenção. Todas as vezes, a mensagem foi a mesma. Abandonem seus maus caminhos e as suas más ações. Só então habitarão nessa terra, e o Senhor deu a vocês, seus antepassados, para sempre. Não provoquem minha ira ao adorar deuses que vocês fizeram com suas próprias mãos. Então, não lhes farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Provocaram a minha ira ao adorar ídolos que vocês fizeram com as próprias mãos e trouxeram calamidade sobre si mesmo. Agora, o Senhor dos Exércitos diz: por que não me escutam? Reunirei todos os exércitos do norte sob o comando do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eu os trarei contra essa terra e os seus habitantes e contra as nações vizinhas. Destruirei vocês completamente e os transformarei para sempre em ruínas e objetos de horror e desprezo. Acabarei com seus cânticos alegres e seu riso, e não se ouvirão mais as vozes felizes do noivo e de noivas. As pedras do moinho se calarão, as luzes da casa se apagarão. Essa terra inteira se transformará em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então, quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados, diz o Senhor. Transformarei a terra dos babilônios em ruínas para sempre. Trarei sobre eles todos os terrores que prometi neste livro, todos os castigos anunciados por Jeremias contra as nações. Muitas nações e muitos grandes reis escravizaram os babilônios, assim como eles escravizaram meu povo. Eu os castigarei na mesma proporção de sofrimento que causaram com suas ações. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue da minha mão este cálice cheio de vinho da minha ira e faça com que bebam dele todas as nações às quais eu enviar. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa das guerras que enviarei contra elas. Então, peguei o cálice da ira do Senhor e fiz todas as nações beberem dele. Cada uma nação às quais o Senhor me enviou, cada uma das nações quais o Senhor me enviou. Fui a Jerusalém e as outras cidades de Judá, e os seus reis oficiais beberam do cálice. Hoje não passam de ruína desolada, objeto de horror, desprezo e maldição. Dei o cálice a Faraó, rei do Egito, e seus servos e oficiais e a todo o seu povo, bem como os estrangeiros que vivem naquela terra. Também dei a todos os reis da terra de Uz e os reis das cidades filisteias de Ascalon, Gaza, Ecrom e quem resta de Asdod.
Dei o cálice às nações de Edom, Moabe e Amon, os reis de Tiro e Sidom e os reis das regiões além do mar. Dei também a de Dedã, Temá-bus e aqueles que vivem em lugares distantes. Dei ao rei da Arábia, aos reis da tribo nômade do deserto, aos reis de Zírim, a de Elão, a de Média. Dei ainda aos reis das terras do norte, próximos e distantes, uma após a outra, e todos os reinos do mundo. E por fim o próprio rei da Babilônia bebeu o cálice. Então o Senhor me disse: agora diga-lhe a eles: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam o cálice, fiquem embriagados e vomitem, caiam para nunca mais se levantarem. Pois envio contra vocês guerras terríveis. E se não quiserem aceitar o cálice, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês serão obrigados a beber. Comecei a castigar a Jerusalém, a cidade que leva meu nome. Acaso deixarei que escapem do castigo? Não, vocês não escaparão. Trarei guerra contra todas as nações da terra. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Agora profetize todas essas coisas e diga-lhes: de suas santas habitações no céu, o Senhor rugirá contra a sua terra. Gritará como aqueles que pisam em uvas. Gritará todos os habitantes da terra. O estrondo de sua voz chegará aos confins da terra, pois o Senhor apresentará a sua causa contra as nações, julgará toda a humanidade e matará os perversos à espada. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam a calamidade. A calamidade virá sobre uma nação após a outra. Um grande vendaval está se formando nos confins da terra. Nesse dia, aqueles que o Senhor tiver marcado, mas aquele que o Senhor tiver massacrado, encherão a terra de uma extremidade à outra. Ninguém chorará por eles, nem ajuntará seus corpos para enterrá-los. Ficarão espalhados pela terra como um esterco. Chorem e gemam, pastores perversos. Rolem no pó, líderes do rebanho. Um dia de sua matança chegou. Vocês cairão e se despedaçarão como um vaso frágil. Não encontrarão lugar para se esconder. Não terão como escapar. Ouçam os gritos desesperados dos pastores, o lamento dos líderes do rebanho, pois o Senhor está destruindo o pasto deles. Campos tranquilos serão devastados pela ira ardente do Senhor. Como um leão forte à procura de alimento, ele saiu de sua toca. A terra dos pastores ficará em ruína por causa da espada, do inimigo e da ira ardente do Senhor. Jeremias capítulo 26. Jeremias recebeu essa mensagem do Senhor no início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor: vá ao pátio do templo do Senhor e fale aos habitantes da cidade de Judá que vieram adorar no templo. Transmita-lhes minha mensagem completa, sem que falte só uma palavra. Talvez eles escutem e abandonem seus maus caminhos. Então voltei atrás e não enviarei a calamidade que estou prestes. Então voltarei atrás e não enviarei a calamidade que sou prestes a derramar sobre eles por causa dos seus pecados. Diga-lhes: assim diz o Senhor, se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem à minha lei que lhes dei, e se não derem ouvidos aos meus servos, os profetas, pois eu os enviarei repetidamente para adverti-los, mas vocês não quiseram ouvir. Então destruirei o templo, como destruí Siló, o lugar onde ficava o tabernáculo. Farei de Jerusalém objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar na frente do templo do Senhor. Quando Jeremias terminou sua mensagem e disse que tudo o Senhor havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo atacaram e gritaram: vamos matá-lo! Que direito você tem de profetizar em nome do Senhor?
que este templo será destruído como Siló? Que história é essa de que Jerusalém será destruída e ficará desabitada? E todo o povo ameaçava na frente do templo do Senhor. Quando os oficiais de Judá ouviram o que estava acontecendo, correram do palácio até o templo e sentaram para julgar a entrada da nova porta do templo do Senhor. Os sacerdotes e os profetas apresentaram suas acusações aos oficiais e ao povo. Este homem deve ser condenado à morte, disseram. Vocês ouviram com os próprios ouvidos que ele profetizou contra essa cidade. Então, Jeremias disse aos oficiais e ao povo: O Senhor me enviou para profetizar contra este templo e essa cidade. O Senhor me deu cada palavra que lhes falei. Se, contudo, vocês deixarem de pecar e começarem a obedecer ao Senhor, seu Deus, ele voltará atrás e não enviará a calamidade que anunciou contra vocês. Quanto a mim, estou em suas mãos. Façam comigo o que lhes parecerem melhor. Se me matarem, porém saibam que derramarão sangue inocente. Vocês, esta cidade, a cada um de seus habitantes serão responsabilizados por isso. Pois é verdade que o Senhor me enviou para dizer cada palavra que ouviram. Então, os oficiais e o povo disseram aos sacerdotes e profetas: Este homem não merece sentença de morte, pois nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Então, alguns dos anciões do povo se levantaram e falaram a todos que estavam reunidos ali. Disseram: Lembre-se de quando Miqueias de Moresete profetizou durante o reinado de Ezequias, rei de Judá. Ele disse ao povo de Judá: Assim diz o Senhor dos Exércitos: O monte Sião será lavrado como um campo aberto. Jerusalém será transformada em ruínas. Mato cobrirá o monte e onde hoje está o templo. Acaso o rei Ezequias e o povo mataram porque ele disse isso? Não, mas temeram o Senhor e lhe suplicaram por misericórdia. Então o Senhor voltou atrás e não enviou calamidade ao que havia pronunciado contra eles. Estamos prestes a fazer um grande mal a nós mesmos. Urias, filho de Semaías, de Kiriate Jearim, também profetizava nessa época em nome do Senhor. E como Jeremias previu, a mesma calamidade sobre a cidade e a nação. Quando o rei Joaquim, os comandantes do exército, os oficiais ouviram o que Urias disse, o rei planejou matá-los. Urias, porém, soube que o plano e com medo fugiu para o Egito. Então o rei Joaquim enviou Elnatã, filho de Aquibor, e outros homens ao Egito para capturar Urias. Eles o prenderam e levaram de volta ao rei Joaquim. O rei matou Urias com uma espada e mandou sepultá-lo numa vala comum. Apesar disso, Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias e convenceu o tribunal a não entregar a multidão para ser morto. Jeremias capítulo 27. Jeremias recebeu essa mensagem do Senhor no início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Assim me disse o Senhor: faça o jugo, ponha sobre o pescoço e prenda-o com cordas de couro. Depois envie mensagem aos reis de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom por meio dos embaixadores que vieram ver o rei Zedequias em Jerusalém. Diga-lhes que transmitam esta mensagem aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: com minha grande força e meu braço poderoso, fiz a terra, todas as pessoas e todos os animais. Isso tudo é meu. E posso entregá-los a quem eu quiser. Agora entregarei suas nações ao meu servo, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo de seu controle, até os animais selvagens. Todas as nações servirão a ele, seu filho e seu neto, até terminar o tempo deles. Então, muitas nações e grandes reis conquistaram e dominaram
a Babilônia. Submetam-se, portanto, ao rei da Babilônia e sirvam-no. Coloquem o pescoço debaixo do jugo da Babilônia. Eu castigarei qualquer nação que se recusar a servi-lo. Enviarei a guerra, a fome e a doença sobre essa nação, até que a Babilônia conquiste. Não deem ouvidos aos falsos profetas, adivinhos, intérpretes de sonhos, médios e feiticeiros, que dizem: o rei da Babilônia não os dominará. São todos mentirosos, e as suas mentiras o levarão a ser expulso da terra. Eu os expulsarei e os enviarei para longe, e vocês morrerão. Mas a nação que se sujeitar ao rei da Babilônia poderá continuar com a sua terra e cultivá-la. Eu, o Senhor, falei. Depois repeti a mesma mensagem de Zedequias, rei de Judá. Submeta-se ao jugo do rei da Babilônia e de seu povo, e vocês viverão. Porque seu povo morreria. Por que seu povo morreria? Por que escolher guerra, fome, doença que o Senhor trará contra toda a nação e não se submeter ao rei da Babilônia? Não deem ouvidos aos falsos profetas que lhe dizem: o rei da Babilônia não os dominará. São mentirosos. Assim diz o Senhor: não enviarei esses profetas, eles contam mentiras em seu nome. Por isso expulsarei vocês dessa terra. Quando todos vocês morrerão junto com todos esses profetas. Então falei aos sacerdotes e ao povo e disse: assim diz o Senhor, não deem ouvidos aos profetas que afirmam que em breve serão devolvidos aos objetos preguiçosos que foram tirados do meu templo e os levados para a Babilônia. É tudo mentira. Não lhe deem ouvidos, submetam-se ao rei da Babilônia e viverão. Porque provocar a destruição dessa cidade inteira? Se de fato eles são profetas e transmitem mensagem do Senhor, que oram ao Senhor dos exércitos e supliquem que os objetos se restam no templo do Senhor, no palácio do rei em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia? Pois assim diz o Senhor dos exércitos, acerca das colunas à entrada do templo, do tanque de bronze, chamado Mar, das bases móveis e de todos os outros objetos cerimoniais. Nabucodonosor, rei da Babilônia, os deixou aqui quando levou Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, para o exílio da Babilônia, com todos os nobres de Judá e Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos objetos preciosos que restaram no templo e no palácio do rei Judá. Todos eles serão levados para a Babilônia e ali ficarão até que eu mande buscá-los, diz o Senhor. Então os trarei de volta a Jerusalém. Jeremias capítulo 28. Naquele mesmo ano, o 4º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no mês de agosto, Ananias, filha de Azur, um profeta de Gibeon, se dirigiu a mim publicamente no templo, diante de todos os sacerdotes e do povo, e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: removerei do seu pescoço o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, trarei de volta todos os objetos preciosos do templo que o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia. Também trarei de volta Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, todos os outros exilados de Judá, levados para a Babilônia. Certamente quebrarei o jugo que o rei da Babilônia colocou sobre o seu pescoço. Eu, o Senhor, o falei. Jeremias respondeu a Ananias diante de todos os sacerdotes e do povo que estava no templo do Senhor. Amém. Que sua profecia se cumpra. Espero que o Senhor faça tudo o que você anunciou. Espero que ele traga de volta da Babilônia os objetos preciosos do templo e todos os exilados. Agora, porém, ouça a palavra que lhe digo na presença de todo o povo. Os antigos profetas que vieram antes de você e de mim falaram contra muitas nações e grandes reinos, e sempre advertiram a respeito da guerra, calamidade e doença. Portanto, um profeta que anuncia a paz precisa esperar que suas previsões se cumpram antes de ser considerado de fato enviado pelo Senhor.
Então, o profeta Ananias tirou do pescoço de Jeremias o jugo e o quebrou em pedaços, e disse novamente ao povo: Assim diz o Senhor: assim como esse jugo foi quebrado, dentro de 2 anos quebrarei o jugo da opressão de todas as nações, e agora estão sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Depois disso, Jeremias saiu dali. Logo após um confronto com Ananias, o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: Vá e diga a Ananias: assim diz o Senhor: você quebrou o jugo de madeira, mas em seu lugar colocou um jugo de ferro. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz: coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações para serem escravas de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo de seu controle, até os animais selvagens. Então Jeremias disse a Ananias: ouça, Ananias, o Senhor não enviou você, mas o povo acredita em suas mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: você morrerá. Sua vida chegará ao fim ainda este ano, pois você se rebelou contra o Senhor. Naquele mesmo ano, 2 meses depois, o profeta Ananias morreu. Jeremias capítulo 29. O profeta Jeremias escreveu uma carta e enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio e outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos foram deportados de Jerusalém. Ele enviou a carta por meio de Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Uquias, quando eles foram à Babilônia, como embaixadores de Zedequias e a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comem frutos que eles produzirem. Casem e tenham filhos. Encontrem esposas para os seus filhos e maridos para as suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam, trabalhem pela fé e pela prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhas que há no meio de vocês, na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras ao meu povo. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e trarei de volta para casa, porque eu sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para te dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Vocês dizem que o Senhor levantou profetas para vocês na Babilônia, mas assim diz o Senhor acerca do rei sentado no trono de Davi e de todos que ainda moram aqui em Jerusalém, seus compatriotas que não foram enviados para o exílio da Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei guerra, fome e doença sobre eles e farei com que sejam como figos ruins, tão estragados que não servem para comer. Sim, eu os perseguirei com guerra, fome e doença, e os espalharei pelo mundo. Em todas as nações para onde eu os enviar, farei deles objetos de condenação, horror, desprezo e zombaria, pois não querem me ouvir. Embora eu lhes tenha falado repetidamente
por meio dos profetas que eu enviei, e vocês que estão no exílio também não deram ouvido, diz o Senhor. Portanto, ouçam essa mensagem do Senhor, todos vocês exilados da Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos seus profetas. Acabe, filho de Colaías, e Zedequias, filho de Maceias, que contam mentiras em meu nome. Eu os entregarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, para que sejam mortos diante de vocês. O terrível destino deles se tornará notório. Por isso, quando os exilados judeus quiserem amaldiçoar alguém, dirão que o Senhor faça com vocês o que fez com Zedequias e Acabe, que foram queimados vivos pelo rei da Babilônia. Pois esses homens fizeram coisas horríveis entre o meu povo, cometeram adultério com a esposa de seu próximo e mentiram em meu nome, dizendo coisas que não havia ordenado. Eu sou testemunha disso. Eu, o Senhor, falei. O Senhor enviou essa mensagem a Semaías, o Nelamita. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Você escreveu uma carta em seu próprio nome para o sacerdote Sofonias, filho de Maceias, e enviou cópias para outros sacerdotes e para o povo de Jerusalém. Você escreveu: o Senhor o nomeou para substituir Joiada, o sacerdote encarregado do templo do Senhor. É responsabilidade sua prender no tronco e colocar uma corrente de ferro no pescoço de qualquer louco que afirmar ser profeta. Porque então não fez nada para deter Jeremias de Anatote, que finge ser profeta entre vocês? Jeremias enviou uma carta à Babilônia e preveniu que nosso exílio seria longo. Disse: construam casas e estabeleçam nelas, plantem pomares e comam frutos que a produzirem. Quando o sacerdote Sofonias recebeu essa carta, leu-a para Jeremias. Então o Senhor deu essa mensagem a Jeremias: envie uma carta aberta a todos os exilados da Babilônia. Diga-lhes: assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porque ele profetizou a vocês sem que eu o tivesse enviado, e os fez acreditar em suas mentiras. Castigarei ele e sua família. Nenhum de seus descendentes verá coisas boas que farei por meu povo, pois ele incitou a se rebelarem contra mim. Eu, o Senhor, o falei. Jeremias capítulo 30. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Jeremias, registre por escrito tudo o que eu lhe disse, porque está chegando o dia em que eu restaurarei o meu povo de Israel e de Judá. Eu os trarei para casa, para esta terra que eu os dei a seus antepassados, e eles voltarão a possuí-la. Eu, o Senhor, falei. Esta é a mensagem do Senhor acerca de Israel e de Judá, assim diz o Senhor. Ouço gritos de medo, há terror e não paz. Parem e pensem. Acaso homens dão a luz? Então por que estão aí, com os rostos pálidos e as mãos na barriga, como uma mulher em trabalho de parto? Em toda a história nunca houve uma ocasião de tanto terror. Terá um tempo que a angústia de Israel. Será um tempo de angústia para Israel. No final, porém, ele será resgatado, pois naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o seu pescoço e arrebentarei suas correntes. Não serão mais escravizados por estrangeiros, pois meu povo servirá ao Senhor, seu Deus, e ao descendente de Davi, o rei que estabelecerei para eles. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, não desanime, ó Israel, diz o Senhor, pois os trarei de volta das terras distantes e seus descendentes retornarão do exílio. Israel voltará a ter uma vida de paz e sossego, e ninguém o assustará. Porque estou com você e o resgatarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais o espalhei. Mas você não será completamente destruído, ou disciplinarei com justiça.
não posso permitir que fique impune. Assim diz o Senhor: seu ferimento é incurável e a sua ferida é grave, não há ninguém para socorrê-la. Não há remédio que cure sua ferida. Todos os seus amantes o abandonaram. Não se importa com você. Eu a feri cruelmente como se fosse meu inimigo, pois seus pecados são muitos e a sua culpa é grande. Porque se queixa do seu castigo, dessa ferida que não tem cura, tive que castigá-la, pois seus pecados são muitos e a sua culpa é grande. Mas todos que a devoram serão devorados. Todos os seus inimigos serão enviados para o exílio. Todos que saquearam serão saqueados. Todos que despojaram serão despojados. Restaurarei a sua saúde e curarei suas feridas, diz o Senhor, pois a chamam de rejeitada, Sião, cidade com que ninguém se importa. Assim diz o Senhor: quando eu trouxer Israel de volta do exílio e restaurar sua situação, Jerusalém será reconstruída sobre ruínas e o palácio voltará a ser habitado. Haverá alegria e cânticos de gratidão. Eu farei meu povo se multiplicar e não diminuir. Eu os honrarei e não humilharei. Seus filhos prosperarão como no ano passado, e eu os estabelecerei como nação diante de mim, e castigarei quem lhes fizerem mal. Voltarão a ter próprio governante, e ele virá no meio deles. Eu aproximarei de mim, e eu o aproximarei de mim, diz o Senhor, pois quem ousaria aproximar por conta própria? Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Veja, a ira do Senhor irrompe como a tempestade e um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira ardente do Senhor não passará até que ele cumpra tudo o que planejou em dias futuros. Vocês entenderão tudo isso. Ezequiel capítulo 1. Em 31 de julho de meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio de Quebar, na Babilônia, os céus se abriram e tive visões de Deus. Isso aconteceu no 5º ano de exílio do rei Joaquim. O Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rei de Quebar, na terra dos babilônios. A mão do Senhor estava sobre eles. Quando olhei, vi uma grande tempestade que vinha do norte. Uma nuvem faiscava com relâmpago e brilhava luz com luz intensa. Dentro da nuvem havia fogo, e no meio do fogo resplandecia algo semelhante a um ambar reluzente. Do centro da nuvem surgiram 4 seres vivos de aparência humana. Porém, cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas e seus pés tinham casco como os de bezerro e brilhavam como bronze polido. Debaixo de cada uma das 4 asas vi mãos humanas. Assim, cada um dos 4 seres tinha 4 rostos e 4 asas. As asas de cada um dos seres tocavam as asas dos seres ao seu lado. Cada um se movia para a frente, sem se virar. Cada um dos 4 seres tinha rosto humano na frente e rosto de leão à direita, rosto de boi à esquerda e rosto de águia atrás. Cada um tinha 2 pares de asas estendidas, como um par tocava das asas dos seres de cada lado, e com o outro par cobria o corpo. Deslocavam-se em qualquer direção que o espírito indicava, se movia para a frente sem se virar. Os seres vivos eram semelhantes a brasas acesas ou tochas reluzentes, e relâmpagos pareciam faiscar entre eles. Os seres vivos se deslocavam de um lado para o outro rapidamente com os relâmpagos. Enquanto eu olhava para esses seres, vi 4 rodas que tocavam o chão junto a eles, uma roda para cada um. As rodas brilhavam como se fossem feitas de berilo. As 4 rodas eram semelhantes e feitas da mesma forma. Cada um tinha dentro dela outra roda que girava na transversal. Os seres podiam se deslocar em qualquer uma das 4 direções.
sem se virarem, enquanto se moviam. Os aros das rodas eram altos e assustadores, cobertos de olhos em todo o redor. Quando os seres vivos se moviam, as rodas se moviam com eles. Quando eles voavam para cima, as rodas também subiam. Desculpa. O espírito dos seres vivos estava na roda. Aonde quer que o espírito fosse, as rodas dos seres vivos o acompanhavam. Quando os seres se moviam, as rodas também se moviam. Quando os seres paravam, as rodas também paravam. Quando os seres voavam para cima, as rodas também subiam, pois o espírito dos seres vivos estava nas rodas. Acima deles estendia uma superfície como o céu, brilhante como cristal. Abaixo dessa superfície, as asas de cada ser vivo se estendiam de modo a tocar as asas um dos outros. As outras duas asas cobriam seu corpo. Quando voava, o estrondo das asas soava para mim como ondas do mar quebrando na praia, como um som todo-poderoso, ou como gritos de um grande exército, quando os seres pararam, abaixaram as asas, enquanto estavam com as asas abaixadas, uma voz falou de além da superfície acima deles. Acima dessa superfície havia algo parecido com um trono de safira. No trono, bem alto, havia uma figura semelhante a um homem. Da cintura para cima, tinha aparência de ambar reluzente e cintilava como fogo, e da cintura para baixo parecia chama ardente que brilhava com um esplendor. Estava rodeado por um ar luminoso, como um arco-íris que resplandece entre as nuvens num dia de chuva. Essa era a aparência da glória do Senhor para mim. Quando a vi, prostrei meu rosto no chão e ouvi a voz de alguém que falava comigo. Ezequiel capítulo 2. Levante-se, filho do homem, disse a voz. Quero falar com vocês. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E eu ouvi suas palavras com atenção. Filho do homem, disse ele, eu os envio à nação de Israel, uma nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso, de coração duro, mas eu os envio para dizer: assim diz o Senhor soberano. E quer que eles ouçam, quer não. Lembre-se de que são rebeldes, pelo menos saberão que tiveram um profeta no meio deles. Filho do homem, não tenha medo deles, nem de suas palavras. Não tema, ainda que suas ameaças o cerquem como urtigas, espinhos e escorpiões. Não desanimem com seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Anunciei-lhes minha mensagem, quer eles ouçam, quer não, pois são completamente rebeldes. Filho do homem, prestem atenção no que eu lhes digo. Não sejam rebeldes como ele. Abra sua boca e coma o que eu lhe dou. Então, olhei e vi na mão de alguém estendida para mim. Segurava um rolo. E ela abriu. Viu que ambos os lados estava escrito cânticos fúnebres, lamentações e palavras de condenação. Ezequiel capítulo 3. A voz me disse: Filho do homem, como que eu lhe dou? Coma este rolo. Depois vá e fale ao povo de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. Filho do homem, encha seu estômago com ele, disse a voz. Quando comi, o sabor era doce como mel e a minha boca, mel em minha boca. Em seguida ele disse: Filho do homem, vá ao povo de Israel e transmita-lhe minha mensagem. Não envio a um povo estrangeiro cuja língua você não entende, mas o povo de Israel. Não, eu não envio a um povo de língua estrangeira e difícil. Se eu fizesse, eles lhe dariam ouvidos. O povo de Israel, porém, não lhe dará ouvidos, assim como deu ouvidos a mim, pois todos eles têm o coração duro e são teimosos. Mas eu tornei você tão obstinado e inflexível quanto a eles. Endureci sua testa
como uma pedra mais dura. Portanto, não tenha medo deles, nem tema seus olhares raivosos, pois são o povo rebelde. Então ele acrescentou: Filho do homem, primeiro deixe que minhas palavras entrem até o fundo de seu coração. Ouça com atenção, depois vá ao seu povo de exílio e diga-lhe: Assim diz o Senhor soberano, faça isso, quer eles ouçam, quer não. Em seguida, o Espírito me pôs em pé e ouvi uma estrondosa proclamação atrás de mim: que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. Era o som das asas dos seres vivos que tocavam uma nas outras e o barulho das rodas debaixo deles. O Espírito me levou e me tirou de lá. Saí amargurado e agitado, mas as mãos do Senhor eram fortes sobre mim. Cheguei à colônia dos exilados judeus em Tel Abibe, junto ao rio Quebar. Estava atônito e permaneci no meio deles durante 7 dias. Depois de 7 dias, o Senhor me deu uma mensagem. Filho do homem, eu nomeei vigia de Israel. Sempre que receber uma mensagem minha, divirta o povo. Se eu avisar aos perversos, vocês estão condenados à morte, mas você não lhes transmitirá advertência, para que mudem sua conduta perversa e a salvem a vida. Eles morrerão em seus pecados, e eu considerarei responsável pela morte deles. Se você os advertir, mas eles não quiserem se arrepender e continuar a pecar, eles morrerão em seus pecados. Você, porém, salvará sua vida. Se os justos se desviarem de sua conduta justa e não prestarem atenção aos obstáculos que eu puser em seu caminho, eles morrerão. E se você não os advertir, eles morrerão em seus pecados. Nenhum dos atos de justiça deles será lembrado, e eu o considerarei responsável pela morte deles. Mas, se você advertir os justos e não pecarem, eles lhe derem ouvidos e não pecarem, eles viverão, e você também salvará sua vida. A mão do Senhor veio sobre mim e ele disse: Levanta-te e vai até o vale, e eu lhe falarei ali. Levantei-me e fui até o vale, e ali vi a glória do Senhor, como na primeira visão, junto ao rio Quebar, e prostrei-me com o rosto no chão. Então o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. Vá para a sua casa, tranque-se dentro dela, disse ele. Ali o filho do homem, você será amarrado com cordas e não poderá sair para o meio do povo. Farei uma língua se prender ao céu da boca, para que fique o mundo e não possa repreendê-los, pois são rebeldes. Mas, quando eu lhe der uma mensagem, desprenderei sua língua e deixarei que fale. Então, vocês lhe dirá, assim diz o Senhor soberano. Quem escolher ouvir, ouvirá, mas quem se recusar, não ouvirá, pois são um povo rebelde. Ezequiel capítulo 4. Agora, filho do homem, pegue um tijolo de barro, coloque à sua frente e desenhe nele a cidade de Jerusalém. Retrate a cidade cercada, construa um muro ao redor dela, arme o acampamento inimigo e cerque a cidade com rampas e troncos de ataque. Peguem uma panela de ferro e coloque entre você e a cidade. Volte-se para a cidade e mostre como será o cerco de Jerusalém. Isso será um sinal de advertência para o povo de Israel. Agora, deite-se sobre o lado esquerdo e ponha sobre si os pecados de Israel. Você terá de carregar os pecados de Israel pelo número de dias que ficar deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que carregará os pecados de Israel por 390 dias, um dia para cada ano de pecado do povo. Depois, deite sobre o lado direito durante 40 dias, um dia para cada ano do pecado de Judá. Enquanto isso, continue a olhar para o cerco de Jerusalém, deite-se com o braço descoberto e profetize contra a cidade. Eu o amarrarei com cordas para que você não possa virar-se de um lado para o outro, até que tenha completado os dias do cerco.
Pegue um pouco de trigo, cevada, feijão, lentilha, milho moído e um trigo candeal e o misture numa vasilha. Use-o para preparar seu pão durante 390 dias, em que ficará deitada sobre o lado esquerdo. Racione suas porções de 240 gramas por dia e coma-as em horas determinadas. Depois, meça um pouco mais de meio litro de água para cada dia e beba em horas determinadas. Prepara e coma esse alimento como fazia os bolos de cevada. Asse-o diante de todo o povo, usando fezes humanas secas como combustível. O Senhor disse: assim os israelitas comerão pão impuro da terra dos gentios, para onde eu os expulsarei. Então eu disse: o Senhor soberano, jamais me contaminei. Desde a minha infância nunca comi animais mortos por doença ou despedaçados por outros animais. Nunca comi carne alguma proibida pela lei. Então ele me disse: em algum lugar de fezes humana, você pode usar esterco de vaca para assar o pão. E acrescentou: Filho do homem, tornarei a comida extremamente escassa em Jerusalém. Será pesada com grande cuidado e consumida com medo. A água será racionada e o povo beberá com desespero. Diante da falta de comida e água, olharão uns para os outros, aterrorizados, e definharão debaixo de seu castigo. Ezequiel capítulo 5. Filho do homem, pegue uma espada afiada e use como uma navalha para raspar sua cabeça e sua barba. Use uma balança para pesar o cabelo e dividi-lo em 3 partes. Coloque uma parte, a terça parte no meio do desenho de Jerusalém e depois de encenar o cerco à cidade, queime o cabelo ali. Espalhe outra terça parte ao redor do desenho e corte com a espada. Espalhe a terceira parte ao vento. Depois eu espalharei o meu povo como a espada. Guarde apenas um pouco de cabelo e amarre em seu manto. Então, pegue alguns desses fios de cabelo e jogue-os no fogo, para que se queime. Dali, o fogo se espalhará e destruirá todo Israel. Assim diz o Senhor soberano. Essa é uma ilustração do que acontecerá a Jerusalém. Coloquei no centro das nações, mas ela se revoltou contra os seus estatutos. O decreto foi mais perversa que as nações ao seu redor. Não quis obedecer os meus estatutos e decretos? Portanto, assim diz o Senhor soberano: vocês são mais rebeldes que as nações vizinhas. Não quiseram obedecer os meus decretos e estatutos, nem sequer viveram de acordo com os padrões de justiça das nações ao seu redor. Portanto, eu mesmo, o Senhor soberano, estou contra vocês. Eu os castigo publicamente diante de todas as nações, por causa dos seus ídolos detestáveis, punirei vocês como nunca fiz antes e nunca voltarei a fazer. Pais devorarão os filhos e os filhos devorarão os pais. Eu os castigarei e espalharei aos 4 ventos os poucos que sobreviveram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, eu os destruirei completamente. Não terei compaixão alguma de vocês, pois profanaram o meu templo com imagens repugnantes e pecados detestáveis. Uma terça parte do seu povo morrerá na cidade por doença e fome. Uma terça parte será morta pelo inimigo fora dos muros da cidade. E eu espalharei uma terça parte aos 4 ventos e os perseguirei com a minha espada. Por fim, minha ira se completará e ficarei satisfeita. E quando minha fúria contra eles tiverem passado, todo Israel saberá que eu, o Senhor, lhes falei segundo o seu zelo. Portanto, eu transformarei em uma ruína, em objeto de insulto aos olhos das nações e ao redor, para que todos que passarem por ali. Você se tornará alvo de insultos, zombarias e horror, e servirá de advertência para todas as nações ao redor.
Elas verão o que acontece quando o Senhor, em sua ira, castiga uma nação e repreende, diz o Senhor. Farei chover sobre você as flechas mortais da fome, mas destruí-la. A fome se tornará cada vez mais severa, até que desapareça todo o suprimento. Além da fome, enviarei animais selvagens para atacá-la e devorar seus filhos. Doença e guerra as alcançarão e trarão contra você a espada do inimigo. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel capítulo 6. Recebi outra mensagem do Senhor, filho do homem, volte ao rosto para os montes de Israel e profetize contra eles. Proclame essa mensagem do Senhor, soberano contra os montes de Israel. Assim diz o Senhor, soberano aos montes, às colinas, aos desfiladeiros, aos vales. Estou prestes a trazer guerra sobre vocês e destruir seus santuários idólatras. Todos os seus altares serão demolidos e seus lugares de adoração serão destruídos. Matarei o povo diante de seus ídolos. Porei os cadáveres dos israelitas diante os seus ídolos e espalharei os ossos ao redor de seus altares. Onde quer que vocês vivam, haverá desolação, e destruirei os santuários idólatras. Seus altares serão demolidos, seus ídolos serão despedaçados. Seus lugares de adoração serão derrubados, e todos os objetos religiosos que vocês fizeram serão destruídos. O lugar ficará cheio de cadáveres, e vocês saberão que somente eu sou o Senhor. Deixarei, porém, em alguns do meu povo que escapem à destruição, e eles serão espalhados entre as nações do mundo. Então, quando estiverem exilados entre as nações, se lembrarão de mim. Reconhecerão quanto se entristece seu coração infiel e os seus olhos lascivos por seus ídolos. Por fim, terão nojo de si mesmo por causa de todos os seus pecados detestáveis. Saberão que somente eu sou o Senhor e que falava sério quando disse que traria sobre eles essa calamidade. Assim diz o Senhor soberano: batam palmas de horror e batam os pés. Gritem por causa de todos os pecados detestáveis que o povo de Israel cometeu. Agora morrerão de guerra, fome e doença. A doença os matará que estiverem exilados em lugares distantes. A guerra destruirá os que estiveram por perto, e os que sobrarem morrerão de fome. Enfim, derramarei toda a minha fúria sobre eles. Eles saberão que sou o Senhor quando seus mortos estiverem espalhados entre os ídolos, os altares e todas as colunas e montes, debaixo de toda árvore verdejante e todo carvalho que dá sombra os lugares onde ofereciam sacrifícios a seus ídolos. Eu os arrasarei e deixarei suas cidades desoladas, desde o deserto no sul até Ribla, no norte. Então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 7. Então recebi essa mensagem do Senhor: Filho do homem, assim diz o Senhor, soberano de Israel. Chegou ao fim. Para onde quer que vocês olhem, norte, sul, leste ou oeste, sua terra está acabada. Não resta esperança, pois lançarei minha ira contra vocês. Eu chamarei para prestar contas de todos seus pecados detestáveis. Não os pouparei, nem terei piedade. Darei a vocês o que merecem, porque todos os seus pecados detestáveis, então saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano: desgraça após desgraça se aproxima. Chegou o fim, finalmente chegou. Sua condenação os espera. O povo de Israel já amanhece o dia de sua destruição. Chegou a hora, o tempo da aflição está próximo. Nos montes se ouvem gritos de angústia e não de alegria. Em breve derramarei sobre vocês minha fúria e contra vocês lançarei minha ira. Eu chamarei para prestar contas de todos os seus pecados detestáveis. Não os pouparei,
nem terei piedade. Darei a vocês o que merecem, por todos os seus pecados detestáveis, então saberão que eu, Senhor, os feri. O dia do juízo chegou. Sua destruição os espera. A vara da perversidade brotou. Sim, o orgulho do povo floresceu. Sua violência se transformou numa vara que castigará por sua maldade. Nenhum dos orgulhosos sobreviverá. Toda sua riqueza e prestígio desaparecerão. Sim, chegou a hora. Este é o dia. Que os compradores não se alegrem, nem os vendedores se entristecem, pois todos eles cairão sobre a minha ira ardente. Ainda que os comerciantes sobrevivam, jamais voltarão aos seus negócios, pois a profecia contra o povo não mudará. Ninguém cuja vida é corrompida pelo pecado se recuperará. A trombeta convoca o exército, mas ninguém sai para guerrear, pois minha fúria está contra todos eles. Fora da cidade, a guerra, dentro dela, doença e fome. Quem estiver fora dos muros será morto pela espada do inimigo. Quem estiver dentro da cidade morrerá de fome e doença. Os sobreviventes que fugirem para os montes gemerão como pombas por causa dos seus pecados. Suas mãos ficarão fracas, seus joelhos frouxos como água. De pano de saco se vestirão e ficarão cobertos de horror. Rasparão a cabeça em sinal de tristeza e remorso. Jogarão seu dinheiro na rua e lançarão fora como se fosse lixo. Seu ouro e sua prata não os salvarão no dia da ira do Senhor. Não se saciarão nem dos alimentos, pois sua ganância só os faz tropeçar. Tinha orgulho das suas lindas joias, e como elas fizeram ídolos detestáveis, a imagem repugnantes, por isso farei todas as riquezas se tornarem repulsas para eles. E as entregarei como despojos a estrangeiros, às nações perversas, a elas as profanarão. Desviarei deles o meu olhar, quando os ladrões invadiram e profanaram minha terra preciosa. Preparem correntes para o meu povo, pois o sangue de crime terríveis cobre a terra. Jerusalém está cheia de violência. Trarei as nações mais cruéis para ocuparem suas casas. Acabarei com o orgulho dos poderosos, profanarei seus santuários. O terror tomará conta do povo. Buscarão a paz, mas não a encontrarão. Virá uma calamidade após a outra, um rumor após o outro. Buscarão sem sucesso uma visão dos profetas. Não receberão ensinamentos dos sacerdotes, nem conselhos das autoridades. O rei e o príncipe ficarão desamparados e chorarão de desespero. As mãos do povo tremerão de medo. Trarei sobre eles o mal que fizeram aos outros e receberão o castigo que tanto merece. Então saberão que eu sou o Senhor. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima leitura.